Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma nova live. Eu me chamo Suderlan Castro, sou aqui da cidade de Maranguape, do estado do Ceará e do Brasil, que é governado pelo Centrão. É verdade, se você acha que o Brasil é governado ou vai ser governado por Bolsonaro, esqueça! É Bolsonaro que vai, ser capacho do Centrão. Isso aí a gente fica para uma próxima que a gente vai falar sobre a respeito disso, né? Afinal de contas, o Brasil gosta mesmo dessas coisas. Bom, pessoal, eu ando observando muito nessa questão sobre o nosso Brasil, que é um país meio doido, um país dos avessos, e aí a gente descobre que as verdades vêm chegando aos poucos. Eduardo Cunha preso, faz um livro, negócio do impeachment, tal, beleza, depois vem gente falando que Lula foi preso para não disputar a eleição, e aí outro dizem que ele tem direito a seus advogados, tem direito a acesso às informações da Vaza Jato e que merece um julgamento justo. Pois bem, a Carta Expresso, da Carta Capital, ela traz aqui uma informação que Lula é digno de um julgamento justo. Assim fala o Gilmar Mendes. Pois é, pessoal, o ministro Gilmar Mendes, que sempre nos surpreende em relação com algumas falas polêmicas, e essa não é polêmica, tem razão, ele com certeza tem, para o ministro do STF, que vocês vão já entender por quê, porque tem outra reportagem falando sobre isso, mas vamos dessa. Então, para o ministro do STF, mensagem entre Moro e procuradores da Lava Jato não são diálogos de anjos. Sérgio Moro, todo mundo sabe que ele usou a lei de forma controversa, de forma equívoca, errada, para caçar Lula. Afinal de contas, ele era, até 2018, o político mais forte com chance de ser eleito. Mas precisava queimar a imagem do Lula. Precisava e tal. Foi aquela coisa todinha. Mas o julgamento saiu meio levado, meio torto. Afinal de contas, tivemos corruptos muito piores do que o do governo Lula e Dilma, e nem foram presos. Quem lembra aí do Paulo Maluf? Outros tantos que, Então, o ministro Gilmar Mendes, que me surpreendeu também, do Supremo Tribunal Federal, afirma nesta terça-feira que o ex-presidente Lula merece um julgamento justo no âmbito da Operação Lava Jato. O magistrado se refere à condenação de petista feita pelo ex-juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro, que aí era esse paladino, combatente da corrupção, cara defensor dos frascos e comprimidos, Só que não. Sabemos muito bem que Sérgio Moro tinha interesses, interesses políticos, e que esses interesses políticos foram barrados por Bolsonaro. E também a turma do Centrão. Afinal de contas, quem é que é do Centrão que quer ser preso? Nenhum. Ninguém lá do Centrão quer ser preso. E é essa razão que eu digo a vocês que o Centrão vai mandar no país. E esqueça que não vai ter combate nenhum com corrupção. Meu irmão Bolsonaro é do Centrão. Filho envolvido com um esquema de corrupção. Ele também. Tu acha que aquilo vai prosperar? Deixa ele não cumprir as coisas para você ver que o Centrão mete impeachment dele. Aí, vamos lá. Nós temos que encerrar com essa preocupação midiática de julgar o Lula, tendo em vista esses desiderato, fazê-lo inelegível. Eu digo sempre, Lula é digno de um julgamento justo, disse Gilmar Mendes em entrevista ao jornalista José Luiz Dantena. Só conheço o cara como Dantena, esqueci que tinha um José com Luiz no meio. O ministro também comentou as mensagens trocadas por Moro, procuradores de Curitiba. Os diálogos não são de anjos. A Vaza Jato, desde o Intercept, que ela traz aquelas informações, a gente sabia muito bem sobre aquilo, e por muito tempo se negou aquilo, que não era verdade. Ou seja, foi negado na época que o pessoal do Bolsonaro era apoiador de Sérgio Moro também. Incrível como essa galera muda muito fácil seu conceito. Boa noite. A corrupção vai continuar mais forte. A minha amiga Odélia, ela vem falando isso de forma categórica. E vai sim, minha amiga. Vai. Veja bem, quem era Arthur Lira? Olha, deputado federal que está exercendo a função com liminar. Pacheco? O que às vezes me deixa mais revoltado que o Pacheco ganhou com o voto do PT.
A política lá de Brasília, Câmara e Senado, tá nem aí pra nós. Os acordos lá são feitos na maior cara de pau. Eu já disse a vocês. O Maia era só uma peça do Centrão. O Centrão tem outros líderes. Foi Michel Temer que ajudou Rodrigo Maia a chegar na presidência da Câmara. Então, o Bolsonaro queria alguém da mesma laia, da mesma conduta, do mesmo caráter dele, para chefiar, né, a Câmara e o Senado. Pessoal, em uma outra reportagem também, que eu gosto de trazer essas reportagens que é muito massa, na Carta Capital, a Carta Expressa, ela fala: prisão de Lula foi para tirá-lo da eleição, diz líder do governo Bolsonaro. Olha só como essas coisas são líder do governo Bolsonaro. Olha só. Bom, vamos esperar aqui e lá vai. O deputado federal Ricardo Barros, líder de pessoas comuns aí, né, que cometem crime, só pode ser julgado realmente e condenado, né, e acusado até chegar à última instância. Muitas vezes poderosos nem vão presos, políticos, empresários, famosos. Mas no caso do Lula foi criada aí uma brecha dentro da lei, que a lei brasileira é muito formidável. Queria que minha amiga Gleicia estivesse aqui na live já para a gente poder debater essa questão aí da lei, né? A nossa lei ela é muito formidável porque ela tem brecha por dentro de brecha. Então achar na brecha da lei a prisão de segunda instância. Mas só poderia ser preso alguém que não, primeiro, não tinha risco para nem a sociedade, não havia possibilidade de fugir para outro país, havia residência própria, não, mas tiveram que prender. Vocês lembram das conversas vazadas para impactar? E a droga da imprensa? Por isso que eu falo, a imprensa não está nem aí para o impeachment de Bolsonaro, porque antes eles caçaram Lula e Dilma de forma e a gente vê algo muito horrível, estarrecedor, mais agressivo nesse governo do Bolsonaro. E a mídia, eu vou ser bem sincero, ela faz vista grossa para muita coisa. Se ela quisesse de fato investigar e mostrar às claras toda a forma de corrupção que há nesse governo e as badernas aí, até dois já tinha caído. A mídia hoje, né, a imprensa, ela gosta de apanhar do Bolsonaro. Então naquela época, com os vazamentos extraordinários, pá, vinheta do Jornal Nacional, vinheta do Fantástico, vinheta mais sei de quê, e aí e a prisão, né, a condução coercitiva de Lula. Então tudo foi preparado para que realmente, porque primeiro não poderia prender um homem daquele de uma vez, tinha que de certa forma abalar a sua imagem, a credibilidade, para quando a prisão viesse não causasse tanto impacto. Pois pronto, tá aí, descobrimos. A verdade sempre vem. Descobrimos que o golpe de Dilma, assim o Michel Temer falou, que da sua honestidade, e foi a pressão das ruas que atirou, justamente porque o Centrão queria participar. Veja bem como foi que aconteceu. A pressão da rua aconteceu porque meia dúzia, né, na verdade não, toda a imprensa, ela articulou para que a população brasileira visse aquilo errado. Você quer comparar se o governo de Dilma era ruim? Compare com o do Bolsonaro, que no do Temer ainda foi melhor. Então, criou-se aquela estufa de que havia muita corrupção, o risco do país quebrar. O Brasil, na época, tinha 370 bilhões de reservas internacionais, a gente está menos de 330 mil bilhões aí, porque o governo desse Bolsonaro, do Michel Temer para Bolsonaro, vai torrando tudo. Então criou-se um ato desesperado que continuasse, ia quebrar, ia falar que estava sendo roubado, e houve sim a pressão, e o impeachment aconteceu. Só que quando o Michel Temer, né, que foi pego na boticha com muitas articulações suspeitas, né, corruptas, o que ele fez? Ele comprou o Centrão e barrou os dois processos de impeachment. E o Brasil seguiu adiante. Só que aí o Michel Temer não estava preocupado quando o Bolsonaro veio e ganhou, porque é da mesma laia, é do mesmo tipo. O cara estava dentro, vocês podem prestar atenção, que o Michel Temer tem o maior acesso a esse governo. Como pode alguém tão corrupto ter acesso a uma pessoa que se diz que é tão honesta? Você está entendendo aí como é que não funcionam as coisas? É só perceber que há muito mesmo, né, uma desconfiança, né, das intenções desse governo. Realmente não dá para acreditar que ele vai fazer algo melhor, que ele vai combater a corrupção e etc, coisa e tal. Então a gente está vendo aqui que essa prisão realmente ela foi forjada. Nunca teve prisão em segunda instância no Brasil, só teve para prender o Lula.
e tirá-lo da eleição foi um casuísmo, disse Barros em entrevista à rádio CBN. Até que enfim alguém está chegando aqui para falar a verdade, né? E alguém que é líder do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro também ele sabe disso, né? Nós vamos permitir que as conversas do Intercept da Lava Jato, que foram autenticadas pelo ministro Lewandowski, desapareçam. São crimes cometidos pela quadrilha da Lava Jato, acrescentou. Olha, eu nunca tive dúvida sobre aquela questão das más e boas intenções, escusas do ex-ministro, também ex-juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e aquela companhia lá da Lava Jato, né? Vocês lembram que eles queriam criar um fundo de administração do recurso adquirido de 2 bilhões de reais. 2 bilhões, meus irmãos. É um orçamento que nem muitas pastas do ministério têm, mas eles queriam administrar aquilo. E a gente viu que o Sérgio Moro ele deu aquela mãozinha, aquele empurrãozinho para ajudar o Bolsonaro a ganhar as eleições. O que é que vocês querem saber a verdade? Que tá todo mundo aí arrependido. Tá Sérgio Moro, tá a Globo, né? O jornalismo em geral, porque acreditava que o Bolsonaro fosse ser aquele representante da direita, elitista, tal, no meio da imprensa, de pessoas. Olha, ele até que caiu de paraquedas lá na direita, mas só que ele não tem o estilo refinado como o Fernando Henrique, políticos da direita, então soa muito mal nos ouvidos dessa elite meio fajuto, né? E aí a gente sempre, querendo ou não, a gente tem que falar do Centrão. Pessoal, vocês acham, eu vou ser bem sincero, o Centrão não vai dar impeachment ao Bolsonaro, a não ser que ele faça uma coisa muito horrível, a economia vá muito mal, a rua, né, as ruas gritem de forma que venha a estremecer realmente, porque só assim derruba. Mas por que aqui o Centrão não está interessado em meter impeachment no Bolsonaro? Porque eles vão sugar o sanguinho aos poucos, vão garrotear o Bolsonaro, mas não vão enforcá-lo. Até porque se tirar Bolsonaro, quem assume é Mourão, e Mourão é muito próximo à direita elitista. E o Centrão, ele é um misto de pessoas que têm intenções escusas, corruptivas. Você encontra gente do centro, lá do Centrão, que é da direita, que é da esquerda, que é do centro, todos eles. Eu posso considerar que o Centrão é mais esquerda do que direita, porque eles têm medo do Mourão, né? Aquela coisa militar, agarrado com a elite, lá na década de 60, 70 e 80, que a gente sabe muito bem que não deu certo no Brasil. Mas aí cortaria realmente os benefícios, os privilégios, a mamata do Centrão. Então eles vão manter o idiota Bolsonaro no governo, mesmo fazendo todas as atrapalhadas, tenha certeza. Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco vão sentar em cima dos processos de impeachment de Bolsonaro. Já são 62 e vai ter mais e mais. Afinal de contas, pessoal, isso é o Brasil. Vocês que votaram em Bolsonaro foram enganados. Bolsonaro nunca foi essa pessoa honesta. Bolsonaro nunca teve intenção de crescer o país. O Brasil está crescendo aonde? Nas relações internacionais? Como? Porque o nosso ministro das Relações Exteriores é horrível, uma piada para todo lado. Olha só o que o Ernesto Araújo disse, que é fundamental o povo brasileiro ver Bolsonaro como um mito. Primeiro, o mito não existe. Você acredita no mito do cavaleiro sem cabeça? Né? Esse mito é lenda. Mas eles inventam essas paradas. A mitologia grega. Você acredita na mitologia grega? Na Medusa? Pois é. Mito é o derivado de mitologia. Mitologia é algo que não existe. Odisseia, Epopeia, né? E aí vai. Então, o nosso infeliz ministro do exterior voltou a atacar a imprensa brasileira. Eles adoram atacar a imprensa, mas a imprensa gosta de ser atacada por eles. Em entrevista à Jovem Pan, que é bolsonarista até a alma, e falar em Jovem Pan, o Rodrigo Constantino levou uma voadora, né, com 2 pés do João Dória. Não gosto do João Dória. Não, tem coisas dele que eu não me vai. Mas em compensação, se é entre ele e o Rodrigo Constantino, só mais ele. O Rodrigo Constantino é uma mula sem cabeça, mas é jornalista e se diz que tem o poder de argumentar e criticar. Não sei como é que tem pessoas que escutam aquele cara. Lá vai. O chanceler defendeu a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que o governo gastou 15 milhões
de reais em leite condensado no ano passado para enfiar no rabo de jornalista. Pessoal, como é que pode, hein? A gente aqui tem uma maior preocupação de que políticos não gastem recursos públicos, meu irmão, meu dinheiro, eu não autorizei comprar latinha de leite condensado a R$ 168. A gente compra a caixinha aqui a 10 e tal. Que cabo de latinha de leite condensado é essa aqui que ele comprou por esse valor? Nem sabia que estava tão caro. Bom, aí a gente pede que não gaste. Um governo que é sério, ele pensa em crescer de forma, né, estadista, né, uma potência. Então você começa a cortar os gastos, principalmente um país que sempre tem... Olha, presta atenção, pessoal. Um país que tem gastos extraordinários, porque nós arrecadamos o valor e gastamos o dobro praticamente. A reforma da Previdência ela foi criada para que a gente pudesse chegar com 10 anos com uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões para aliviar as contas públicas. Sacrificou muitos direitos para quem ia se aposentar, porém os militares foram privilegiados na reforma. Mas o brasileiro comum, não. Então sentimos aí a necessidade de economizar. O que faz o governo gastar 15 milhões na latinha de leite condensado? E ainda tem uma droga de um ministro que vem defendendo. Aí ele fala assim: o que eu vejo na imprensa é que grande parte joga contra o país. E ela precisa ouvir isso de diferentes maneiras. Um chanceler do Ministério das Relações Exteriores, aonde seus homens são cultos, você escuta a frase ignóbil de um asno mentecapto. A imprensa tenta ser o narrador do jogo, só que ela não está narrando o jogo. O que está acontecendo, declarou: quando o nosso time faz gol, ele não diz que foi gol. Quando o time adversário não faz gol, ela diz que foi gol. Segundo Araújo, esse é o estilo de Bolsonaro. A gente já sabe, né, cara? Eu admiro muitas coisas do presidente, só você, eu não. Acho que essa ideia de o povo brasileiro vê-lo como mito é absolutamente fundamental. Também acho, Ernesto Araújo. Sabe por quê? Porque mito não existe. Então, daqui uns anos, meus filhos, quando pegar um bom livro de história, aí vai dizer: papai, nós tivemos um doido na República. Sim, filho, eu achava que Jânio Quadro, né, ia ser insuperável, mas tivemos Bolsonaro. Pena que ele não renunciou. Mas a gente está na perspectiva do impeachment. Vamos lá. Quando ele fala que é o papel transformador que é ele e o nosso time está tendo no Brasil infantil, é quem inventa uma coisa de leite condensado. Não, meu irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Leite condensado foi um dos itens milionários daquela maldita lista da cesta básica. Pergunta uma mãe de família quanto é que ela gasta por mês numa cesta básica para poder alimentar seus filhos. O governo torra só em leite condensado 15 milhões de reais. E o cara quer que a gente engula isso calado. Nem leite condensado. Aí é para tentar pegar o governo que tem uma performance completamente limpa. Rapaz, Ernesto Araújo, você se superou. O governo tem uma imagem limpa, beleza. Gastou gastou uns bilhõezinhos aí para... mais de 3 bilhões aí para emendas parlamentares, né? Para comprar o Centrão, né? Que governo para ter uma imagem limpa. Não, eu gosto de ser crítico e sátiro também. Porque parece que aqueles caras que tem lá mais de 40 anos, 50 anos, parece menino, adolescente. Nada na cabeça para crescer o Brasil. Aí você quer ver por que o Ernesto Araújo realmente é uma desgraça e uma vergonha? Na UOL, na coluna do Jamil Chard, ele traz: a Índia, Brasil é alvo de protesto por vetar quebra de patente de vacina. Lá na Índia estão protestando, metendo sarrapo no Ernesto Araújo. Muito difícil. É muito difícil a gente ouvir um negócio desse, porque o Brasil ele não está dando certo em lugar nenhum. Então vamos lá. Mais de 200 entidades e indivíduos que representam pacientes, médicos, cientistas, movimentos sociais na Índia e na África do Sul protestam contra o Brasil por conta do posicionamento adotado pelo Itamaraty no debate sobre o futuro das vacinas contra a Covid-19. A crítica também foi direcionada aos governos dos Estados Unidos, Europa e Japão. Brasília, ao lado desses países ricos, vem bloqueando uma proposta das economias
emergentes para suspender as patentes de vacina e permitir que o imunizante seja produzido em sua versão genérica. Sem a patente, vacinas poderiam ser produzidas por laboratórios em outras partes do mundo, acelerando o acesso dos produtos a milhões de pessoas e preços mais baixos. É meio triste, pessoal, ver isso, porque eu cresci, né? Tinha no livro de história, tem. Pegar um bom livro de história, tem cantando. Mas eu cresci dentro da parte assistindo, lendo, né? No livro de história e também de biologia sobre o Brasil, né, e a sua luta na quebra de patentes em remédios genéricos. Vocês lembram do programa, né, dos remédios genéricos? Pois é, nós conseguimos vender o coquetel da AIDS para a África do Sul a preços bem mais justos para salvar vidas. E foi reconhecido o Brasil com esse trabalho, que é o genérico, né, do coquetel. O Brasil, que já foi no passado um dos maiores, se não fosse o maior produtor de ingredientes farmacêuticos, o INFA, hoje, vergonhosamente, a gente só produz 0,4% abaixo daquilo que no passado tínhamos essa potência, simplesmente pelo fato de não termos mais a coragem, a acessibilidade de investir na ciência. O país parece que vive na Idade Média, nas trevas. E agora você encontra o Brasil, que não tem riqueza nenhuma, não é uma potência, e se mete, né, com essa questão de países ricos, né, para a questão da manter a patente de medicamentos, não liberando a quebra para que genéricos possam ser feitos. Então aí você vê um Brasil que não ajuda essa quebra e que não tem medicamentos no nosso país, pessoal. A gente aí não tem a vacina do coronavírus combatendo, a gente não tem a autorização de produzir o ingrediente farmacêutico, a gente é nada. E por que estamos nesse pequeno grupo de países que não querem quebrar para liberar outros países produzirem em seus laboratórios medicamentos genéricos de forma barata que venha salvar as pessoas? Não, o governo do Bolsonaro inventou se enfiar nisso. Não, nós temos condições de comprar vacina e tal, e nós queremos produzir simplesmente seguindo orientações americanas. E aí você entende a patente, porque nesses países estão os Estados Unidos, a Europa e Japão. O que o Brasil está fazendo no meio desses três, apoiando essa iniciativa, né? Iniciativa maluca? Nós estamos numa pandemia e o mundo precisava aí, pessoal, de 16 bilhões de doses contra o coronavírus. Afinal de contas, são 2 doses, são quase 8 bilhões de pessoas no mundo. É muito triste quando o Brasil se mete em coisas que não é de sua alçada só para chamar atenção. Então, a partir desta terça-feira, a campanha liderada pela sociedade civil pressionará o Brasil e outros governos para modificar sua postura diplomática diante a pandemia. Cartas serão entregues aos embaixadores do Itamaraty, em Pretória, em Nova York, Delhi, alertando que a postura do governo brasileiro é insustentável e autodestrutiva. Desde o ano passado, os governos da África do Sul e da Índia copatrocinam uma proposta por suspender patentes de vacinas até o final da pandemia. Mas o governo de Jair Bolsonaro, como sempre, o maluco beleza que não ajuda em lugar nenhum por onde passa, passou os últimos meses atacando a sugestão. E daí vocês entenderam por que a Índia barrou as vacinas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quem é o Brasil? Nós estamos precisando de outros países. O cara ainda dá uma de pose com a pala. Tá aí. E nessa quinta-feira, uma reunião fechada na OMC, Organização Mundial do Comércio, em Genebra, Suíça, voltará a debater o tema. Países como África do Sul, Afeganistão, Paquistão, Zimbábue, Egito, Mongólia, Chad, Indonésia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, né? Camboja e Venezuela, até a Venezuela está no meio aqui, ó, apoiam a proposta, além de dezenas de outros países emergentes. A OMS também é favorável à ideia indiana de quebra de patente. A Índia faz parte do BRICS.
Você está entendendo? Países emergentes, países com potencial, né, de crescimento para ser rico. O Brasil já foi um país emergente, líder do BRICS, visto com olhos, né, outros olhos, né, com outro brilho. Agora está sendo aí jogado escanteio, né? O projeto de democratizar as vacinas conta com uma forte rejeição por parte dos países ricos, detentores das patentes. O Brasil, desde o começo do projeto, foi o único país em desenvolvimento a declarar abertamente que era contra a proposta. Vocês estão entendendo? O país que não tem nenhum remédio produzido para patentear, ele foi contra. Precisando do remédio, ele foi contra. Sabe por que ele foi contra? Porque é um governo negacionista. Então, o que a gente tem aqui em relação a isso? Vamos lá. Para mim não era nenhuma surpresa que a verdade fosse chegar, essa relação da prisão de segunda instância que não existe no Brasil, mas prenderam o Lula num período da eleição. E aí tá aparecendo as relações, né? Elas casando dentro das intenções da turma lá de Curitiba, Sérgio Moro, Dallagnol e companhia. E aí o que acontece? O que acontece é que provavelmente quando os áudios, as mensagens da Vaza Jato chegar nas mãos dos advogados do Lula, a peça será toda completa para derrubar, né, todo aquele processo que o Sérgio Moro criou para o Lula. Nem que seja preciso começar na estaca zero, indo lá para a primeira instância, começar seu julgamento, etc, coisa e tal. Mas essa forma acelerada de querer prender o cara, né? E ele foi peitudo, e a gente tem que ter certeza. O cara foi peitudo, foi pra cadeia mesmo. Diz agora, cara, eu vou ser preso. E eu acredito que um dia esse negócio apareceu, e foi. Não que os governos não tiveram corrupção. Claro, teve, pessoal, ainda existe. Nós estamos desde 1500 tentando combater a corrupção neste país. Vocês acham que os portugueses chegaram aqui lá de boa? O jeitinho brasileiro já vieram lá de Portugal. Então, a gente sabe. Mas a forma como foi levado o processo deixa muito a desejar. E dá na cara que era algo corrido para prender ele. E aí, devido à nossa incompetência em votar em pessoas erradas extraordinariamente, nós elegemos Bolsonaro, que colocou um ministro das Relações Exteriores, um chanceler, que tem uma ideologia desgraçada e países aí fechando a porta pra gente. Assim, eu já fiquei feliz naquela época que botaram Abraham Weintraub pra fora. Então, ficam umas peçazinhas aí que eu desejo tanto que saia. Mas é aquela coisa, um filme de terror que tu quer que a desgraça do filme termine e não consegue terminar. Mas tá lá naquele ministério ainda, a Damares, né? Tá o Anderson Lorenzoni, o Ricardo Salles, né? E o Ernesto Araújo. Cara, vou te contar, é a pior equipe, que ele falou que ia ser técnico, mas é a pior equipe de ministro que esse governo já teve. Mas você esperar o quê? Esperar o quê de alguém que não trabalha? Porque o Bolsonaro não trabalha. Me aponte aí qual foi a profissão do cara. Ele foi pro exército, beleza, ele fez confusão, foi expulso e achou a melhor maneira de ganhar dinheiro, porque ele reclamava do salário lá do exército. Foi expulso por questão do salário e achou um cantinho bom de ganhar dinheiro na política. Na velha boa política. É por isso que às vezes eu suspeito da questão da honestidade de militares. Ou vocês pensam que eu não sei, pelos estudos que estão sendo mostrados, os superfaturamentos de Angra 1 e Angra 2 no regime militar? E tem muita coisa que ficou escondida lá. E vamos lá, e essa questão também da diplomacia brasileira que tá uma porcaria. Então, a gente traz essas duas informações só para você refletir. Então, eu acredito que os processos do Lula vai cair, vai começar tudo do zero, né? E talvez a pressão internacional fará com que o Bolsonaro troque o ministro Ernesto Araújo. E aí, para nós fecharmos todo esse conteúdo didático que nós tivemos à noite, o Centrão, fechando com ele, o Centrão, o velho bom Centrão. O Bolsonaro que passou na eleição batendo no Centrão, o Eduardo Bananinha que ficou acusando o Centrão, e etc. O Centrão, veja bem aonde é que este governo foi parar. Nos velhos braços e colo no Centrão.
se o Bolsonaro não der o que o Centrão quer, tenha certeza, não vai ser aprovado projeto nenhum. Olha, eu acredito, eu tô pagando para ver que duas, né, reformas sejam aprovadas, que eu acho muito difícil nesse governo com o Centrão, que é a reforma tributária, que é a mais espinhenta, pauta bomba, tão bomba quanto a reforma previdenciária, mas tem uma vantagem aqui da previdenciária, tirar direito com dos pobres. A tributária, você sabe, tem peixe grande aí. Aí temos a reforma administrativa, outra pauta espinhenta. Vamos ver se esse governo, com essa equipe do Centrão, tem coragem para fazer isso, né? A reforma ministerial, se dela não era para diminuir os ministérios? Era, inchou, botou muita pasta dentro uma das outras, sabe aquela coisa que tu tenta arrumar e não consegue arrumar e, né, vira uma bagunça? Só que o cara vai criar mais ministérios para alocar todo mundo no Centrão, os carguinhos do segundo e terceiro escalão repartilhados para essa galera do Centrão. Banco do Brasil, a presidência na mão aí de Arthur Lira. Pessoal, não vamos nos enganar não. Votamos o Brasil, não é? Dos anos 90. Só tá faltando realmente dar um ministério para o Fernando Collor de Mello e para o Sarney, porque o resto tá igual. Só não vou dizer que vai dar para Fernando Henrique, porque o Bolsonaro, né, já deixou bem claro que tinha vontade de matar Fernando Henrique. Bom, essa é a nossa trajetória. No ano de 2021, que terminamos agora o janeiro, estados colapsando e nada de ouvir falar do auxílio emergencial. Estamos no dia 2 de fevereiro também, nada de ouvir sobre, né, a prorrogação do auxílio emergencial. O Brasil com a economia travada, precisando das reformas, o povo precisando de ajuda, são mais de 46 milhões abaixo da linha da pobreza. E aí você pergunta onde é que está o presidente. Bom, quando não está fazendo, né, aquilo em Brasília, merda para ser exato, em Brasília, ele está passeando de moto de lancha para esfriar a cabeça, porque o cara trabalha mesmo, trabalha contra o Brasil, essa é a verdade. Pessoal, no mais eu me despeço por aqui, foi um prazer aqui fazer esta live, né? A gente vem com outros assuntos, porque o que não falta neste país é argumento para criticar este governo que, para mim, já deu o que tinha de dar, tá ruim pra caramba. Fui, galera!